Delegacia de Desaparecidos completa 8 anos em Santa Catarina, com mais de 30 mil pessoas localizadas no estado. Polícias Rodoviária Federal e Militar apreendem mais de 1 tonelada de maconha no oeste catarinense. Polícia Civil indicia o dono do imóvel que explodiu há 4 meses em Jurerê, no norte da ilha. Pela primeira vez desde que a classificação de risco para a Covid-19 foi criada, Santa Catarina não tem regiões em risco gravíssimo para a doença. E veja também, no esporte, Lewis Hamilton fatura o Grande Prêmio da Rússia e recupera a liderança do Mundial de Fórmula 1, que tem transmissão exclusiva da Band. Está no ar o Band Cidade com Rodrigo Cardoso. Olá, uma boa noite e uma excelente semana para você. A Polícia Civil indiciou o dono do imóvel que explodiu há 4 meses em Jurerê, no norte da ilha. Na ocasião, uma pessoa morreu. De acordo com o delegado responsável pelo caso, o indiciamento foi por negligência. Pois nos laudos periciais que foram juntados aos autos, foi constatado que a causa da explosão no imóvel foi em decorrência da falta de manutenção na tubulação de gás interno que ligava ao fogão. Do local do incidente, o imóvel, que tinha 4 kitnets, hoje está em ruínas. Ao redor da edificação, ainda é possível ver o entulho que sobrou do dia da tragédia. A explosão completou 4 meses no último dia 25. Além da morte de uma mulher, 11 pessoas ficaram sem ter onde morar. A perícia dos bombeiros apontou que a explosão ocorreu por causa de um furo em uma mangueira flexível que liga o sistema de gás ao fogão. A mangueira estava vencida e deveria ter sido trocada em 2011. O desgaste do material permitiu o vazamento de gás dentro da kitnet de Helenita Pereira da Silva, de 56 anos, que causou a explosão e provocou a morte dela. O delegado que comandou as investigações afirmou também que o proprietário pode ainda responder por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. O inquérito foi encaminhado para juízo, com indiciamento do proprietário do imóvel, e posteriormente ele será recebido pelo promotor de justiça que, entendendo ou não de cabendo o indiciamento, fazer a denúncia ou não para ser remetido ao juízo, da vara do Tribunal do Júri, para que ocorra o processamento contra o proprietário do imóvel. Um adolescente de 17 anos de idade foi morto após atirar contra policiais do batalhão de choque da Polícia Militar na manhã de hoje, na comunidade do Morro do Mocotó. De acordo com o comando do batalhão, os policiais entraram na rua 13 de maio e foram surpreendidos pelos tiros dados pelo menor e por um homem de 27 anos. Os policiais reagiram e também atiraram. O adolescente Natanael Alves Mendes, que estava prestes a ser pai, morreu no local. O outro homem levou um tiro no pé e foi levado para o hospital. Com eles, a polícia apreendeu uma pistola 380. A ação foi na sequência de uma operação feita na noite deste domingo, na qual a polícia apreendeu drogas e armas. E um outro homem foi encontrado morto na comunidade do Mocotó. O corpo foi achado perto da prainha nesta segunda-feira. Segundo o 4º Batalhão da Polícia Militar, o homem seria olheiro dos traficantes e não teria avisado aos bandidos da chegada da polícia no domingo. Uma operação entre as polícias rodoviária, federal e militar resultou na apreensão de mais de 1 tonelada de maconha em Santa Catarina. Foi durante o fim de semana. A apreensão foi feita na SC 155 em Itá, no oeste do estado. Os policiais abordaram uma picape licenciada em Ponta Grossa, no Paraná, mas que havia sido roubada em março na cidade paranaense de Cascavel e circulava com placas clonadas. Foram encontrados 1.191 quilos de maconha. O motorista, de 28 anos, preso em flagrante por tráfico de drogas, não disse qual era o destino da droga, mas a suspeita dos policiais é que o entorpecente seria entregue no Rio Grande do Sul. A carga está avaliada em R$2,5 milhões. E a Polícia Civil apreendeu 42 quilos de maconha no Aeroporto Internacional Hercílio Luz, em Florianópolis. A droga estava em 4 malas, que foram localizadas após uma inspeção nas bagagens feita por policiais civis e federais. 2 pessoas que despacharam as bagagens foram presas em flagrante. Esta foi a segunda grande apreensão de drogas no Aeroporto Internacional da capital catarinense apenas neste mês de setembro. Os donos das malas foram levados para a Delegacia de Proteção ao Turista. A greve da CONCAP completou hoje 1 semana em Florianópolis. Houve manifestação dos trabalhadores neste fim de semana.
O protesto ocorreu neste domingo. De acordo com o sindicato que representa a categoria, os grevistas passaram pela ponte Hercílio Luz e também pela beira-mar Continental. Em assembleia na manhã desta segunda-feira, os trabalhadores decidiram manter o movimento por tempo indeterminado. Nesta quarta-feira, a categoria volta a analisar se segue ou não com a greve, que foi declarada ilegal pela Justiça. A Prefeitura de Florianópolis contratou 4 empresas para fazer a coleta de lixo na cidade e tem autorização judicial para iniciar processos administrativos contra os manifestantes, que podem resultar em demissão por justa causa. E cerca de 500 trabalhadores da CONCAP que participam da greve têm até a próxima quinta-feira para se manifestarem nestes processos de demissão abertos pela Prefeitura. Logo mais depois do Band Cidade tem o Jornal da Band. Vamos saber os destaques da edição de hoje com as apresentadoras Lana Canepa e Paula Valdez. Confira. Logo mais no Jornal da Band, aberta a temporada do emprego temporário, aquele que ajuda muita gente a ter a primeira oportunidade nas empresas, no final do ano principalmente. E a gente também vai falar sobre o lançamento de um microcrédito da Caixa Econômica Federal. Dá para pegar até R$1.000 e pagar em 2 anos com juros de 3,99% ao mês. Pois é, a gente tem os destaques com a Juliana Rosa de Economia também. A gente fala tanto de seca, torneiras fechadas, não sai água em várias cidades aí do Brasil, inclusive em São Paulo, viu? E está aumentando o racionamento. E a gente vai falar daquela poeira toda, aquela nuvem de poeira que assustou moradores do interior de São Paulo. Não perca a partir das 7h20. Até já. Morreu na noite deste domingo, em Balneário Camboriú, litoral norte do estado, o ex-senador catarinense Jaison Barreto, de 88 anos. O político morreu em casa, vítima de insuficiência cardíaca. Médico, Jaison Barreto foi 2 vezes deputado federal e senador da República entre as décadas de 1970 e 1980. O corpo foi velado em uma cerimônia restrita a familiares e amigos e depois foi cremado. Para falar deste e de outros assuntos, Roberto Azevedo aqui no estúdio do Band Cidade. Tudo bem, Roberto? Uma boa noite para você. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a você que nos assiste. Falamos de Jaison Barreto, um político autêntico, não é? O que por muitas vezes, ou algumas vezes, isso se torna um problema, não é? Ele era. Ele não era autêntico só porque era daquele grupo de autênticos do MDB lá na Câmara Federal. Ele era autêntico porque ele falava o que queria e que se colocava muito fortemente dentro do partido. Ele foi do MDB, perdeu a eleição para o governo em 1982 para o Esperidião Amin, na época do PDS, e aí depois, em 1985, fez uma aliança social trabalhista em Florianópolis, contra o Edson Andrino do MDB, junto com o Esperidião. Então, quer dizer, mesmo com toda esta capacidade de falar o que pensava, ele também tinha esta questão de conciliação. O interesse o fez ficar do lado do adversário. Roberto, mudando um pouquinho de assunto, agora vamos falar de votos de eleição, né? A centralização da totalização dos votos no TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, foi debatida hoje no Senado em Brasília. Exatamente, uma sessão temática de debate. Foi chamada pelo senador Esperidião de Santa Catarina. Ele não entende por que tem que ser centralizada a totalização e a apuração em Brasília e ouviu de técnicos do Tribunal Superior Eleitoral que é uma questão de economia para não gastar e também uma questão para evitar fraudes, para que ninguém invada o sistema. Mas mesmo assim, o presidente do TRE de Santa Catarina, que estava presente, disse que essa totalização atrapalha o processo, dá uma empurrada negativa no processo. Vamos ver o que vai ser decidido nesse assunto, que faz parte de um pacote muito maior que discute a credibilidade da justiça eleitoral, que é importante para todos nós. E por falar em eleições, as peças estão se mexendo. O prefeito de Jaraguá, Antídio Lunelli, se reuniu com o prefeito de Florianópolis, Gia Loureiro, e também com o ex-deputado federal Paulo Bornhausen. Fala-se MDB, DEM e Podemos. Vamos ver o que dá. Hoje esteve junto com Dário Berger e Celso Maldaner com o prefeito de Blumenau, Mário Hildebrand, que, olha, pasmem, diz que pode fazer a ponte para o MDB se coligar com o Podemos. Dito isso, um grande abraço e até amanhã. Até amanhã, Roberto. O número de doações de órgãos e tecidos tem crescido no estado, após a queda provocada pela pandemia. Hoje é Dia Nacional da Doação de Órgãos e Santa Catarina divulgou os dados de agosto e setembro. Foram 55 doações, número maior do que as 42 registradas no mesmo período do ano passado. Em 2021, já são 193 doações.
Agora, a pandemia de Covid-19. 15 pessoas morreram entre ontem e hoje em Santa Catarina, vítimas do coronavírus. Os dados estão aqui no nosso telão e mostram que chegou a 19.214 o total de pessoas que morreram vítimas da Covid-19 desde o início da pandemia. 301 novos casos foram confirmados de ontem para hoje. O total chegou a 1.188.881. O total de casos confirmados no estado, com 1.162.065 pacientes recuperados da contaminação, 7.602 casos em acompanhamento. 37,37% é a ocupação de leitos de UTI adulto Covid no estado, vem baixando essa ocupação, agora são 580 os leitos vagos atualmente. E pela primeira vez, desde que a classificação de risco para a Covid-19 foi criada, Santa Catarina está sem regiões em risco gravíssimo para a doença. Os dados estão aqui no telão do Band Cidade. Olha só o novo mapa. A única região que estava no risco gravíssimo era a região Nordeste, onde fica Joinville, que agora está no risco grave, cor laranja. 3 regiões do estado estão na cor azul. Outra excelente notícia. São elas Meio Oeste, Serra Catarinense e a recém-criada 17ª região, que é o Vale do Itapocu. Essas regiões estão no risco moderado para a doença, a menor classificação. E as demais, a gente pode ver no telão, estão todas na cor amarela, risco alto para a doença. Vamos lá com as informações. Olha, a transmissibilidade e a capacidade de atenção estão entre os indicadores que mais contribuíram para essa nova classificação aqui, com grande parte das regiões do estado em risco moderado. O monitoramento, que é o número de casos, apresentou uma piora, só que foi devido àquela classificação nova do Ministério da Saúde, que a gente falou aqui no Band Cidade na semana passada, e que fez aumentar o número de casos. O cenário é bastante animador, mas sempre existe o risco de uma nova onda de Covid-19, isso informado inclusive pelas autoridades estaduais. Agora, de olho na vacinação, conforme o vacinômetro do governo estadual atualizado, 71,14% dos catarinenses já receberam a primeira dose, com mais de 5.159.000 doses aplicadas. 40% da população catarinense, rompemos a marca de 40,08% de catarinenses que receberam a segunda dose, da mais de 2.900.000 doses aplicadas. E o total de doses passou, então, dos 8 milhões. Já são 8.066.535 doses aplicadas em todo o estado. O avanço de uma frente fria pelo Rio Grande do Sul e por Santa Catarina traz chuva para essa terça-feira, com chance, inclusive, de temporais. Detalhes na previsão do tempo. A terça-feira vai ser de sol e calor em Santa Catarina. À tarde e à noite tem aumento de nuvens e pancadas de chuva. Tem risco de temporais localizados com descargas elétricas, rajadas de vento e queda de granizo, especialmente à noite em todas as regiões. Os maiores acumulados de chuva estão previstos para os planaltos Sul e Norte, Alto Vale e Grande Florianópolis. As temperaturas vão estar altas em Santa Catarina. Na capital, mínima de 18 e máxima de 28 graus. Em Rio do Sul, variação entre 16 e 28. Em Lages, 14 graus de mínima e 26 de máxima. E em Chapecó, mínima de 16 e máxima de 31 graus. O Band Cidade está de volta para falar do esporte. A gente começa com a Fórmula 1, que tem transmissão exclusiva da Band. O inglês Lewis Hamilton faturou o Grande Prêmio da Rússia neste fim de semana. De quebra, o piloto da Mercedes recuperou a liderança do campeonato. 100 vezes Lewis Hamilton! No capricho! Para a gente entender a 100ª vitória de Lewis Hamilton, vamos voltar ao sábado. Depois de errar 2 vezes na classificação com chuva, o inglês disse: "Eu tô muito envergonhado. Eu tava com o ritmo certo e aí botar tudo a perder dessa forma é ridículo." E a montanha-russa de emoções de Lewis Hamilton se seguiu durante a corrida. A largada não foi boa para Hamilton. Ele ficou preso no meio do tráfego, enquanto o rival Max Verstappen vinha se recuperando e o líder Lando Norris disparando na frente. Mas Hamilton já mostrou que sabe esperar a hora certa para atacar. No jogo de xadrez dos pitstops, ele pulou para segundo, atrás de Norris. No mano a mano, Lando queria a primeira vitória e Lewis a 100ª. E quando a chuva caiu, quase no fim da prova, Lewis deu a volta por cima. Parou no momento certo para trocar os pneus. E Norris pagou para ver.
não queria parar de jeito nenhum e perder a liderança. A aposta foi alta demais e a chuva caiu de vez. Passou reto Norris. Hamilton assume a ponta. Hamilton não costuma deixar escapar as chances e a 100ª vitória finalmente saiu. Right at the end was so difficult on slicks in the rain, but yeah, awesome fight. O que era para ser a primeira vitória de Norris se transformou num dolorido 7º lugar. But it was our decision, it was theirs and mine, and I made the decision to stay out in the end of the day, so almost more my fault than his. E Verstappen? A chuva também foi boa para ele. O 2º lugar, largando de último, deixou o holandês a apenas 2 pontos de Hamilton. No pódio, os 2 rivais brindaram com a champanhe. Mas eles sabem que ainda faltam 7 corridas para um deles saborear o gosto do título. Agora o Campeonato Brasileiro, a Chapecoense perdeu mais uma. Desta vez a derrota foi para o Ceará, em Fortaleza. O time está a 14 pontos do primeiro fora da zona do rebaixamento. O único gol da partida foi marcado no segundo tempo. Luiz Otávio sofreu pênalti. Jael bateu e fez o gol da vitória dos donos da casa. Com o resultado, a Chapecoense segue com apenas 10 pontos conquistados na lanterna da Série A e a 14 pontos do Santos, o primeiro time fora da zona do rebaixamento. A Chapecoense volta a campo somente no próximo domingo, às 16h, para enfrentar o São Paulo na Arena Condá. Na Série B, o Brusque recebeu o Vasco no estádio Augusto Bauer. Diante do torcedor, o time catarinense chegou ao 12º jogo sem vitória. Mesmo com um jogador a menos, o time carioca levou ao melhor com este belo gol de Nenê no segundo tempo. Com a derrota por 1-0 e a perda de 3 pontos por causa do episódio com o meia Celcinho do Londrina, o time catarinense entrou na zona do rebaixamento. É o 17º colocado com 26 pontos. Ninguém vai ficar abatido aqui não, nós temos muitos jogos pela frente e o mais importante, eu estaria preocupado se não estivéssemos jogando, se a equipe não estivesse se encontrando e estivéssemos mal. Não, a equipe está jogando muito bem e tenho certeza que o resultado vai entrar. O próximo compromisso do Brusque na Série B é nesta quarta-feira às 7h contra o Brasil, em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Por outro lado, o Avaí levou a melhor no confronto direto contra o CRB fora de casa. O resultado deixou a equipe a 1 ponto do G4 da competição. O primeiro gol azurra foi marcado por Getúlio. O camisa 99 roubou a bola de Martin, arrancou para o ataque e mandou no canto, balançando as redes. O empate do CRB veio com Gum, mas antes do fim da primeira etapa, o gol do Leão veio. Vinícius Leite cobrou falta, a defesa do CRB afastou, mas Edilson colocou a bola na área de novo. E na sobra, Alemão de cabeça fez o gol da vitória azurra. CRB 1, Avaí 2. A gente poderia sair daqui 7 pontos atrás do CRB, 4-1. Né? E a gente conseguiu o melhor cenário, que é sair só 1 ponto atrás. Agora a gente tem que ter o mesmo nível de concentração, né? A mesma atenção contra o Londrina. O Avaí volta a campo amanhã contra o Londrina, às 16h na Ressacada. O fim de semana teve duelo catarinense pela Série C. O Figueirense derrotou o Criciúma por 2-1 no estádio Orlando Scarpelli. O Figueirense saiu na frente no primeiro tempo com gols de Bruno Paraíba e Rodrigo Bassani. No segundo tempo, o Criciúma, que poupou titulares, diminuiu com o Dudu Figueiredo. Você vê aí os gols da partida. A vitória não alterou a situação das duas equipes, não. O Figueirense já estava eliminado da Série C e o Criciúma já estava com a classificação para a próxima fase assegurada. E hoje a CBF divulgou a tabela dos grupos C e D da segunda fase da competição. O Criciúma está no grupo C, estreia no próximo fim de semana contra o Paysandu. Os outros 2 times do grupo são o Botafogo da Paraíba e o Ituano. No jogo de ida das oitavas de final da Série D, entre Uberlândia e Joinville, em Minas Gerais, o Jack perdeu a primeira na competição por 1-0. O gol foi marcado por Ingro. A derrota acabou com a invencibilidade do Joinville na Série D. O jogo de volta está marcado para o próximo sábado, às 15h, na Arena Joinville. O Jack precisa pelo menos vencer por 1-0 para levar o jogo, a decisão, para os pênaltis. E como o Uberlândia não teve público no estádio, o Joinville também não vai ter o apoio do torcedor. A Delegacia de Desaparecidos da Polícia Civil completou 8 anos de atividades. Desde que foi instalada, a unidade já localizou cerca de 30 mil pessoas que estavam desaparecidas em Santa Catarina. Hoje, são 1.382 casos de desaparecidos com boletim de ocorrência registrados na Polícia Civil em Santa Catarina. 18 são crianças e 119 adolescentes.
O trabalho de investigação para localizar essas pessoas é feito por meio da Delegacia de Desaparecidos da Polícia Civil, que completou 8 anos no dia 24 de setembro. No momento que é registrada uma ocorrência, tanto pela Polícia Civil, Polícia Militar ou virtualmente, todos esses casos vêm um e-mail para nós com esse boletim de ocorrência, onde tomamos conhecimento. Ao longo desses 8 anos de atividade, cerca de 30 mil pessoas foram localizadas. Todos os dias, uma média de 10 boletins de ocorrência relacionados a desaparecimento são registrados no estado. O Instituto Geral de Perícias também ajuda nesse processo de localização de pessoas desaparecidas. A equipe do IGP utiliza a tecnologia para a criação de um banco de perfis genéticos. Então, no primeiro momento, a gente tem a questão das digitais, que é o método mais barato, né, e tem uma base de dados muito grande. Caso essa pessoa, né, não seja identificada pelas digitais, a gente tem a possibilidade de utilizar dados, né, de antropologia forense e odontologia legal para fazer essa identificação. E, se não for possível, também a gente utiliza a tecnologia do DNA através, né, dos bancos de perfis genéticos. Hoje, Santa Catarina é o 5º maior contribuinte do país para o banco de dados. São 379 amostras e 173 famílias cadastradas no banco de perfis genéticos. Desde 2012, a Polícia Militar de Santa Catarina também contribui com o atendimento e investigações por meio do programa SOS Desaparecidos. Juntos, através do SOS Desaparecidos, somos responsáveis por descobrir diversos casos que chegam até nós de famílias que estão desesperadas pela procura de seus entes queridos que, por algum motivo, acabam desaparecendo. Para o delegado Vanderlei Redondo, após 8 anos de trabalho com a Delegacia de Desaparecidos, o próximo passo é utilizar ainda mais a tecnologia e melhorar a integração entre os estados para obter melhores resultados. Aguardamos agora para o final do ano, que é a implementação do Cadastro Nacional. Isso vai ajudar muito, porque hoje cada estado tem o seu banco de desaparecidos. E é isso, ficamos por aqui com o Band Cidade de hoje. Vem aí as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Fique ligado. Encerramos a edição de hoje com imagens ao vivo de Florianópolis, a capital de todos os catarinenses, na tela para você. 22 graus a temperatura, não chove neste momento, tempo bom na cidade, inclusive com calor, né? 22 graus. Vem aí então o Jornal da Band, você vai ficar muito bem informado com tudo que acontece no Brasil e no mundo. Forte abraço, obrigado pela audiência, boa noite e até amanhã. Tchau.